Oi, meus queridos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu de verdade, mas ela não é da Bíblia, mas ela também é uma história muito linda e ela só aconteceu por causa de um beijo. É isso mesmo. Mas antes de eu contar, muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você assiste os nossos vídeos, você gosta, eu quero te pedir também que você se inscreva. Dê um like, compartilhe, para que muitas crianças e adolescentes possam aprender da Bíblia através das nossas histórias. E que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. E sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Numa rua de uma pequena cidade estava um grande tumulto, muitas pessoas gritando ao mesmo tempo, e os guardas estavam levando preso uma senhorinha. Ela estava toda rasgada, de pés no chão, o cabelo todo emaranhado, e ela gritava: "Me solte, eu não quero ser presa, eu já fui 2 vezes, eu não gosto de lá, não quero ir para a prisão, me solta." E as pessoas ali gritavam também: prende ela mesmo, ela não presta para nada, ela bate nas crianças, ela xinga palavrão, mexe nos nossos lixos, joga tudo no chão e ela rouba as nossas coisas. Prende ela! E aquela senhorinha xingava um monte de palavrões mesmo, palavrões horrorosos. Sabe, meus queridos, essas coisas acontecem por causa do nosso pecado. Todo mundo ali estava com ódio no coração. A senhorinha com ódio dos guardas, das pessoas, os guardas com ódio, as pessoas também. Isso é pecado. Às vezes você pode dizer: "Eu não tenho ódio no meu coração", mas você tem ciúme, você tem inveja. Isso é pecado. Você pode dizer: "Eu não xingo palavrão", mas você mente para os seus pais, mente para os seus professores. Isso também é pecado. Então, essas coisas desagradam a Deus. E pecado é tudo aquilo que a gente faz que deixa Deus triste. E ela começava a xingar e não parava. Mas ali, no meio daquela multidão, ia passando uma jovem chamada Catarina. E Catarina ficou olhando aquela situação, aquela senhorinha ali sendo presa, e ela pensou: eu preciso fazer alguma coisa para que essa senhora saiba que Deus a ama. Catarina era uma jovem muito bonita, mas ela era ainda mais bonita por dentro, porque ela já tinha o Senhor Jesus como Salvador. Ela sabia que Deus amava aquela senhorinha, porque Deus a amava muito. Ela tinha conhecido o grande amor de Deus. E ela pensou: eu preciso fazer alguma coisa. Mas não dá para cantar, para falar um versículo, porque ninguém vai ouvir, está todo mundo gritando e ela não vai entender nada. E ela pediu que Deus a ajudasse. E aí ela teve uma grande ideia. Ela saiu no meio daquelas pessoas, tentando arrumar um jeito de chegar até aquela senhora. E chegou perto dos guardas, conseguiu afastar os guardas e chegou perto da senhora. E olhem o que Catarina fez. Ela abraçou e deu um beijo naquela senhora. E na mesma hora os guardas já saíram empurrando e ela saiu rapidamente, as pessoas empurrando ela. Mas aquela senhora, ela começou a chorar. E ela disse: alguém me beijou. Quem foi que me beijou? E começou a chorar muito, 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 muito. Catarina havia dado naquela senhorinha um beijo de amor. E isso me fez lembrar de Jesus, que recebeu um beijo, mas não foi um beijo de amor. O beijo que Jesus recebeu foi um beijo de ódio, um beijo que era para ele ser morto numa cruz. Catarina, ela enfrentou aqueles guardas, ela foi corajosa, porque os guardas podiam pegá-la também, maltratar ela e prendê-la também. Jesus, ele enfrentou os guardas e enfrentou a morte na cruz, por amor a mim, por amor a você, para mostrar para a gente que nós somos preciosos para Ele, que Ele deu a sua vida na cruz por amor a mim e a você. Sabe, meu querido, você é muito precioso para Deus. Deus, Ele te ama de uma tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer na cruz por causa do seu pecado e do meu pecado também. Jesus morreu, Ele foi sepultado,
Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, ele pode perdoar o meu e o seu pecado. Catarina, naquela noite, ela não conseguiu dormir. Aquela senhorinha foi presa e ela ficava pensando: como é que ela está? Será que ela está bem? E passou-se os dias, e no terceiro dia, assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, Catarina conseguiu ir lá na prisão para ver aquela senhorinha. E quando ela chegou lá, o guarda não quis nem saber. Ele disse para ela: ah, você não sabe o nome dessa senhora? Então eu não vou procurar não para saber quem é não. Eu vou sair procurando em cada cela quem é essa senhora que você quer visitar. Catarina ficou triste, abaixou a cabeça, mas Deus tocou no coração daquele guarda. Ele teve dó, ele olhou para Catarina e falou: tá bom, será que é uma senhora que entrou aqui xingando um monte de palavrão? Catarina disse: eu acho que é essa sim. Ele disse: se eu fosse você, eu não ia vê-la não. Ela tá doidinha. Ela, desde que ela foi presa, que ela fica gritando assim: alguém me beijou. Quem foi que me beijou? E pergunta para todo mundo quem foi que a beijou. Catarina sabia que era essa senhora que tinha recebido o beijo de amor que ela tinha dado daquela senhorinha. Sabe, meus queridos, não é para a gente sair por aí beijando as pessoas, especialmente as pessoas que a gente não conhece. Catarina beijou aquela senhora porque Catarina orou, ela pediu a direção de Deus e Deus disse para ela que ela deveria de dar um beijo naquela senhorinha. E a gente vai entender o porquê daquele beijo. Quando Catarina chegou na cela, ela viu aquela senhorinha. Ela estava sentada na cama, com o olhar perdido e falando baixinho: quem me beijou? Catarina orou novamente e falou: Senhor, me ajuda. Eu preciso contar para ela que Jesus a ama e que ele tem um presente para dar para ela. Catarina sentou-se na cama, pôs o braço nos ombros daquela senhorinha e ficou olhando para ela. E ela perguntou: quem me beijou? Você veio me visitar por quê? Você sabe, alguém me beijou. Catarina disse: eu sei, e fui eu. Aquela senhorinha falou: não, sabe, o último beijo que eu recebi, eu tinha apenas 4 anos de idade. Eu era muito pequenininha. Foi minha mãe que me beijou. E logo depois minha mãe morreu. E eu não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém para ficar comigo. E as pessoas não me queriam. Então eu fui para as ruas. De noite eu dormia sozinha e tinha cachorros. Os cachorros vinham para cima de mim. Eu tinha medo, muito medo. Ninguém me dava comida. Eu comecei a roubar para poder comer. E eu fui crescendo desse jeito. Suja, xingando palavrão, fazendo coisas feias, sem vontade de prestar, sem vontade de valer alguma coisa, sem vontade de fazer coisa boa. E ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Por que você me beijou? Por que você veio me visitar? Catarina olhou para ela e disse: porque eu te amo com o amor de Jesus. E eu vim para te dizer que Jesus te ama e Ele quer te dar o presente da salvação e quer perdoar os seus pecados. Ah, meus queridos, aquela vozinha, quando ouviu isso, ela disse: como Jesus pode me amar? Eu faço tantas coisas erradas. E ela disse: Jesus te ama, porque a senhora é preciosa para Ele. Para Jesus, todos nós somos preciosos, meus queridos. Eu, você, não importa a nossa idade. Não importa se somos criança, se somos adolescentes, se somos avós, como eu sou, se somos adultos. Não importa a cor da nossa pele, nossa condição financeira, se somos rico, pobre. Deus, Ele nos ama e Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por causa do nosso pecado. Como eu disse, no terceiro dia Jesus ressuscitou para que nossos pecados fossem perdoados, para nos dar a alegria da salvação. E ali no terceiro dia, aquela vozinha recebeu Jesus também como Salvador. O seu coração já não era mais sujo de pecado. Jesus havia perdoado os seus pecados. Seu coração agora era limpinho e ela estava feliz. Ela havia recebido o presente da salvação, recebido Jesus como seu Salvador. Meu querido, você também hoje pode receber Jesus como Salvador. Porque você
é precioso para Deus. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para te perdoar dos seus pecados. Se você entende que você faz coisas que desagradam a Deus, que você é pecador e que você precisa de um Salvador, fale para Jesus, peça perdão, se arrependa e diga para Ele que você quer que Ele seja o seu Salvador. Peça para Ele vir morar no seu coração, como aquela vozinha fez, e seu coração vai ficar limpinho, perdoado de todos os seus pecados. E Jesus vai fazer morada dentro de você. E você pode fazer isso agora. É só você se ajoelhar e orar. Não precisa nem assistir o vídeo até o final. Fale com Jesus e receba Ele como Salvador. E se você já tem Jesus como Salvador, você deve ser como Catarina. Deve ter um coração cheio de bondade. Deve se preocupar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, com as pessoas que sofrem, com as pessoas que precisam de ajuda. Catarina deu uma Bíblia para a vozinha e agora ela lia a Bíblia todos os dias e aprendia como agradar a Deus. E ela também orava. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala com a gente. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, você deve sempre falar com Ele. Contar para Ele das suas dificuldades, das suas alegrias, pedir perdão pelos seus pecados. E você deve ler a Bíblia e obedecer. Não só ler, porque se você não obedecer, não adianta nada. A Bíblia só tem valor quando lemos e obedecemos. E assim, naquela prisão, já não tinha mais tristeza. Não era uma cela triste aonde aquela vozinha ficava. Era uma cela onde tinha alegria. A vozinha falava de Jesus para todo mundo. Ela cantava porque a luz de Jesus brilhava dentro dela. Ela tinha Jesus como Salvador. Ela pertencia ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus também era dela, porque estava dentro do seu coração. E a história conta que ela, quando saiu da prisão, ela deixou saudades, todos gostavam dela. Ela não xingava mais palavrão, não queria mais bater nas crianças. Ela arrumou uma casinha para ela poder morar, ia sempre para a igreja, trabalhava. Ela teve a vida dela transformada, porque uma moça muito bondosa deu um beijo naquela senhorinha. E ela conheceu o Senhor Jesus como Salvador. Mas sabe o que ela mais gostava de fazer? Ela gostava de contar do amor de Deus para as outras pessoas. Se ela via uma pessoa na rua que não tinha um lar, não tinha uma casa, ela falava do amor de Deus. E ela dizia para todos: olha, Deus ele te ama, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. E falava para as pessoas o quanto elas eram preciosas para o Senhor. Sabe, meu querido, você é muito precioso para Deus. Sua vida é valiosa para o Senhor. Lembre-se sempre que Jesus, ele deu a vida dele por você. Ele pagou um preço alto lá na cruz. Ele morreu lá na cruz, no Monte do Calvário, porque ele ama muito você. E ele quer que você saiba que você é precioso para ele. A Bíblia diz em João 3,16... porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou tanto o mundo, ele amou tanto você, meu querido, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E se você crê nisso de todo o seu coração, você pode recebê-lo como Salvador. E você vai ter a vida eterna. A vida eterna é uma vida para sempre ao lado do Senhor. E isso é a prova do amor de Deus. Ele diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a prova do amor de Deus, que Ele me ama, que Ele ama você, que você é precioso para Ele. Ele tem enviado Jesus para morrer na cruz por você. Lembre-se disso. Você é muito, muito, muito precioso para Deus. Vale mais que ouro, mais do que prata. Você custou a vida do seu filho querido, Jesus Cristo. Beijo! Fiquem com Jesus e que Ele abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.